Paulinha, e a Simária, hein, resolveu falar sobre o fim da dupla, é isso? Pois é, teve uma entrevista com a Simária no Fantástico, né? E nessa entrevista abordou-se ali, enfim, questões pessoais, que é a questão que ela está vivendo também do divórcio, mas também essa questão do profissional, né? Porque em algum momento da briga entre as irmãs, a Simária, ela chegou a dizer que a Simone a pressionava muito, né? Que a Simone trazer ali um peso para ela. E aí ela foi lá e falou para o Fantástico a versão dela em relação a essa briga que elas tiveram. Então, vou ler aspas da Simária aí. Aqui, ó. Não é nem que eu gostava de separar. Eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que eu dei. Cansada, sem voz, rouca, esgotada, sabe? Observando algumas coisas que eu não estava gostando dentro do trabalho. Juntou tudo e uma hora eu falei, gente, eu não aguento mais isso. É como se fosse um marido que fica no seu pé. Só que depois conversamos, né, dizendo que ela retomou a conversa com a irmã, nos entendemos, ela veio aqui em casa, ela disse que era cuidado, que era minha irmã estava me sufocando naquele momento, né, daí, ó, mas a gente conversou, a gente se entendeu, na vida, hoje nós somos parceiras, irmãs. Até uma coisa que eu trouxe aqui, de repente brigou ali no profissional, por um tempo, vai que depois volta, mas para recuperar essa relação dela de irmãs, que talvez tivesse estremecida, né, por uma cobrança, por essa coisa de estar toda hora junto, isso daí estressa qualquer pessoa, né? Trabalhar junto. Bom, como vocês sabem, eu acompanhei essa história desde o início, desde o começo, absolutamente todas as questões, o que realmente estava acontecendo. E assim, é uma pena o que essa dupla, Simone e Simária, fizeram com a carreira. Até porque eu acho que quando elas vêm ali numa crescente, engarinhando ali todo o fã-clube, fazendo shows, lotando praticamente estádios, de repente elas começam a tentar driblar e fazer com que a notícia viesse através de factoides. Isso começa lá um pouco antes da pandemia, aonde as duas já começavam realmente com essa questão, vamos terminar com a dupla ou vamos acabar com a dupla, enfim, isso já vinha. Depois elas anunciam o término, Simária vai dar uma entrevista para o Léo Dias, acabando dizendo que ela estava precisando de um tempo, que estava se sentindo sufocada, ou porque a irmã dizia que as roupas que ela usava não eram adequadas, enfim, e aí por aí a gente vê todo o desenrolar dessa história. O que na verdade acontece é que, para mim, essa história não passa de um marketing extremamente furado, extremamente desnecessário. Não sei o motivo para qual isso está acontecendo, até porque elas não precisariam disso, mas essa história ainda está longe de terminar, principalmente com essa dupla Simone e Simária, que ainda não disseram por qual esse motivo elas estão fazendo. Agora, o que vale, o que a gente tem que esperar é que depois ela foi para... Eu acho que o negócio é muito mais sério do que a gente imagina e deve estar relacionado também à separação dela com o marido na Espanha, que ela teve que viajar, enfim. Depois ela aparece no palco com a irmã, chorando, querendo ser piegas, dizendo que as duas se amam, enfim. Eu não consigo entender o que é, mas que essa dupla... Aí tem, né? Se você está dizendo que a separação é meio que fake e tal, significa que elas vão voltar. Eu acredito que sim, porque quando elas anunciam a separação e elas dizem não queremos mais, cada um vai seguir o seu caminho, do nada, há 3 semanas atrás, quem acompanha a Simone e Simária sabe do que eu estou dizendo. Ela entrou, ela simplesmente, a irmã Simone foi surpreendida, vamos dizer assim, pela entrada da Simária no palco, para dar um abraço nela, dizendo que estava com saudade, cantar junto, se abraçar, enfim, toda a história que vocês também puderam assistir. Então isso, na verdade, está um pouco de saco cheio. Muito bem.